Bom dia, eu sou o professor Ailton. Hoje nós vamos trabalhar uma aula do sexto ano de Geografia, vai ser a aula 18 do slide lá, Paulista. E o que nós vamos trabalhar? O conteúdo, o espaço urbano, tá bom? E eu peguei uma habilidade para trabalhar, ou habilidade ou aprendizagem essencial, EF 06, GE 06. Que é identificar as características da paisagem urbanas, explicar o processo de urbanização. Vamos lá, se eu perguntar para você, se você perguntar, professor, e como começou as grandes cidades? Para nós saber como começaram as grandes cidades, nós temos que voltar lá no passado, lá, para saber o surgimento das grandes cidades. Primeiro, as primeiras cidades se originaram da união dos povoados e da exploração dos recursos naturais, porque na verdade era na cidade que era feita a troca, a compra, quem comprava, quem vendia, e além disso era na cidade que acontecia a proteção do território contra os inimigos, porque naquela época tinha muita invasão, né? Quando você estudou lá na sua aula de história, o feudalismo, na verdade, tinha muito disso, tá bom? E a partir da Revolução Industrial, né, que foi a Revolução Industrial no século XVIII, para ser mais preciso, que a Inglaterra era pioneira, a Inglaterra viu essa oportunidade. Então, houve essa Revolução Industrial, começou na Europa, se espalhou rapidamente pela Alemanha, pela França, e depois foi exportado para o mundo todo. Tá bom? E conforme ocorreu a Revolução Industrial, a maioria das cidades precisava de quê? Precisava de pessoas para trabalhar. Onde essas pessoas trabalhavam? Logicamente no campo. Lembrando que nessa época a maioria da população vivia no campo, tá bom? Claro que já existia cidade muito populosa. Aí eu posso falar para você um pouco, né, dessa cidade populosa. Paris, Londres, tá? Que são cidades pioneiras. E a Revolução Industrial, ela veio para ficar, e realmente ela ficou. Então, se precisava de trabalhadores, e os trabalhadores estavam no campo, o que aconteceu? Aconteceu que os trabalhadores saíam do campo para ir para a cidade. Professor, e por que a pessoa saía do campo para a cidade? Vamos lá. Primeiro, o deslocamento definitivo em grande escala da população ocorreu por quê? Problema das secas. Primeiro, problema das secas. Segundo, eu posso falar também que é concentração de terras cultiváveis. Terceiro, eu posso falar para você que é o desemprego, né? Porque na verdade a mecanização do campo, lembrando da Revolução Industrial. E por que a cidade? Primeiro, na cidade, a oportunidade de emprego, na indústria, no comércio, oferta de serviços essenciais como escolas, hospitais, teatros, faculdades. Então é bem interessante. A maioria das cidades hoje em dia são populosas, né? São Paulo é um exemplo, Rio de Janeiro aqui no Brasil, mas nós podemos pegar outra, tá? Cidade do México, que são cidades de terceiro mundo, Nova York. E dentro da urbanização aqui nós temos o quê? 3 tipos de cidades, que são as cidades principais. A alfa, a cidade beta e também a cidade gama. Cidade alfa, nós podemos citar Nova York e também Londres, que são cidades pioneiras, né, onde tem a concentração do poder financeiro do mundo. Também podemos incluir São Paulo, porque São Paulo é uma grande cidade. São Paulo pode ficar em beta também, aí entra Rio de Janeiro e também nós podemos colocar Curitiba como cidade gama, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos identificar as características. Se você abre a janela do seu apartamento, você vai ver os carros, o outdoor, o comércio, tá bom? Que é muito forte. Dentro da cidade, e o setor que predomina é o secundário, né? Que vem lá da matéria-prima lá, chega na cidade, as indústrias de grande transformação, transforma todo o material para trabalhar, é o setor secundário das indústrias pesada, e também tem um setor terciário, que são os serviços, são as escolas, os hospitais, o turismo, que é muito forte, principalmente naquela cidade do Nordeste brasileiro, João Pessoa, Natal, Fortaleza, que eu já falei para vocês em aulas anteriores, tá bom? E dentro da cidade, esse processo de urbanização, também existe o quê? Existem os problemas sociais. Primeiro é a favelização, que é a falta de planejamento, de políticas públicas, excesso de lixo, né? Que é visivelmente onde há maior concentração de pessoas, poluição.
A questão da poluição pode ter diversa natureza, sonora, visual, tá bom? E além de sonora e visual também, nós temos outras, as inundações. Por quê? O processo de urbanização está atrelado a diversas questões, como o aumento da produção de lixo associado à impermeabilização do solo, tá bom? Então, quando eu perguntar para vocês qual o setor da economia que predomina na cidade, é o secundário e o setor terciário também. Presta atenção, tá bom? E a população brasileira hoje em dia mora na cidade e não mais no campo. E foi superada em 1970, tá bom? Com a vinda das indústrias internacionais aqui para o Brasil. É bem interessante essa aula, porque nós vamos saber um pouco mais da urbanização, da população do Brasil, dos imigrantes que vieram para o Brasil, dos escravos também que vieram para o Brasil, que também contribuíram. E além disso, nós podemos citar também o compromisso, né, do povo que vieram para o Brasil para trabalhar e desenvolver. Na próxima aula eu vou explicar mais. Até mais, pessoal.